E até o momento atual, se você for lá até hoje, se você pesquisar no Google hoje aí, essa cidade se chama Banias. Mudou de Pânias para Banias. Tá bom? Vamos continuar. As lendas dos deuses gregos se reuniam em torno de Cesareia de Filipe. Número 3. Além disso, afirmava-se que nessa caverna era onde surgiam as fontes do Jordão, que eu falei para você. A fonte a partir do qual o Rio Jordão nascia dessa caverna. Joséfo escreve, olha o que o Flávio Joséfo escreve. Trata-se de uma cova muito espaçosa na montanha, debaixo da qual há uma grande cavidade na terra, ou seja, um buraco gigantesco. A caverna é abrupta e prodigiosamente profunda e cheia de águas tranquilas. Por cima se eleva uma montanha muito alta e por baixo da caverna brotam as fontes do Rio Jordão. A mera ideia de que este lugar de onde surgiu o Rio Jordão o acalmaria de toda a história e a lembrança de todo o passado judeu. Qualquer judeu devoto e piedoso respiraria o ar da antiga fé do judaísmo, que é o quê? O judaísmo não existe mais lá. Desapareceu. Mas havia algo mais. Em Cesareia de Filipe havia um grande templo de mármore. Pessoal, na verdade eu vou ler só esse trecho aqui. Eu ia adiantar, mas eu vou ler só esse trecho. Mas depois, tem bastante coisa aqui para vocês lerem, com muito mais detalhes do que tinha lá. Muito mais detalhes. Tá bom? Eu só vou ler esse daqui para vocês e vamos lá. Olha o que o Herodes Grande diz, o Flávio Joséfo diz. Herodes adornou mais ainda o lugar, que era muito notável com a construção desse templo, que dedico a César. Ou seja, vamos lá. Quando Herodes assumiu, ele veio aqui e construiu neste lugar um templo em homenagem a César. Porque César era o imperador, mas ele era também visto como um Deus. E quando depois o Herodes Filipe assumiu, ele reformou tudo aqui e ele transformou a cidade em Cesareia de Filipe, porque Cesareia, cidade feita em homenagem a César, ou seja, a homenagem a César feita por Herodes Filipe. E ele reformou o templo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Aí, vocês podem ler depois com mais profundidade. Aí, pessoal, quando você ia lá, nesse lugar, imagine uma caverna profunda. Em torno dessa caverna, 14 templos ou mais. E nas pedras desse templo, imagens de ídolos. Imagens de ídolos. E o principal deus aqui era Deus chamado Pan. Esse Deus, sabe como que era a aparência dele? Ele tinha partes inferiores de bode, partes de cima de homem, tocava flauta na natureza, escuro, e as pessoas tinham pavor desse Deus, sabe por quê? Quando eles estão andando na noite no meio da mata, se eles ouvem um barulho, eles ficam com medo, por conta que é o Deus Pan. Dessa palavra Pan nasceu a palavra pânico. Eles tinham um pavor desse Deus. Por isso que eu estou em pânico. Era o estado de medo que o Pan gerava, Deus Pan. Dessa palavra, por exemplo, veio pandemia. Tá dando para entender? O peso que era esse Deus. Aí, pessoal, este Deus era visto como da fertilidade também. Então eles vinham aqui e faziam muitos sacrifícios a esse Deus aqui. Muitos sacrifícios. E sabe como que eram os sacrifícios? Eles colocavam o animal aqui dentro na fonte dessa caverna e era um buraco tão profundo que o animal desaparecia. O buraco não tinha fim. O Flávio Joséfo disse que se você soltasse uma corda lá, não tinha fim.
Tem um outro lugar em Roma, já não é Cesareia de Filipe, mas tem um outro lugar em Roma que tem os mesmos conceitos de... Eu não ia falar isso agora, mas já vou falar. Sabe qual era o nome deste lugar onde eles faziam sacrifício ao deus Pan? Porta do Inferno. Porta do Inferno. Então Jesus, quando ele cita portas do inferno, do que ele está falando? Disso aqui. Disso aqui. Tem um outro lugar chamado em Roma Porta do Inferno, que tem os mesmos paralelos, e sabe como que é, meu irmão? Eles chegavam lá para sacrificar, e era assustador, sabe por quê, irmão Ardir? Porque na hora de sacrificar não precisava matar um animal. Eles pegavam o animal e passavam em cima de uma espécie de rachadura que tinha na terra. Imagina, passava um pássaro e o pássaro morria do nada. Passava um bode, o bode morria do nada. Passava um touro, o touro morria do nada. Então se dizia que aquilo ali era uma porta do inferno, que vinha o hálito do inferno, e onde o rei do inferno morava lá, e tinha lá o cão chamado Cerberus. Oi? Até isso também. Até isso. Tá? Aqui, pessoal, na apostila, caso vocês queiram estudar isso depois para pregar ou para ensinar, existem muito mais explicações. Tá? O termo, por exemplo, que Joséfo usa para descrever esta caverna é abismo profundo. Aí na apostila vocês podem ver, na página de número 14, vai na página de número 14. No final da página, vai ter lá no final léxico. Tá para trás. Aqui, ó. Página 14. Léxico. Coloquei aí para vocês o grego da palavra que Joséfo usa para descrever dessa caverna. Abismo profundo. Qual é o significado que está aí? Abismo infernal. E tá o link aí para vocês consultarem o grego. Tá bom? Podem ler. Ó, olha como tem muito mais coisas, olha. Exatamente. Olha só. E aqui, pessoal, quando chega no Monte Hermon, você sabe o que os judeus acreditavam que aconteceu no Monte Hermon? Os judeus acreditam, baseado num livro que eles acreditam, chamado Livro de Enoque, que um dia os anjos se reuniram em cima do Monte Hermon e eles decidiram trair a Deus em cima do Monte Hermon e fazer uma aliança para destruir a humanidade. A tradição judaica acredita nisso. Quando Jesus pega os seus discípulos e leva nesse lugar, é o lugar de maior temor. Porque está ali embaixo do Monte Hermon, onde os anjos se reuniram, os anjos caídos para trair o Senhor, diz a tradição judaica. Abaixo uma caverna que é chamada de Porta do Inferno, de onde sai todo tipo de hoste maligna, e em torno tem 14 templos a tudo quanto é tipo de Deus, e templos a tudo quanto é tipo de político. Nesse momento, Jesus olha, e no meio, imagina Jesus naquele meio do monte de ídolo, e Jesus olha para os discípulos, imagina eles morrendo de medo. E Jesus diz assim: quem dizem os homens que eu sou? Alguns autores afirmam que esse era o lugar mais propício para Jesus perguntar. Porque uma coisa é perguntar quem dizem os homens que eu sou lá na Judéia. Agora perguntar quem dizem os homens que eu sou no meio de todo aquele centro de idolatria, onde tem muitos deuses. Olha aí, ó. Estão falando que o César é Deus. Estão falando que o pão é Deus. Estão falando tudo isso aí. E eu? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem, Senhor,
que tu és Jeremias, João Batista, Elias, ou um dos profetas. Não, mas e vocês? Quem vocês dizem? Aí Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus? Tu és Deus. E não é Pão poderoso. E não é César, e não é a esposa de César. Não, tu és o Filho de Deus. E quando se diz Filho de Deus, se diz também ser Deus. Tu és Deus. Aí Jesus diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o próprio. Então eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus, nós já vamos ver com mais detalhes o que isso significa. Jesus, não satisfeito, sabe o que ele faz, irmã Ana Paula? Ele pega 3 discípulos principais e leva lá no pico do Monte Hermon, onde a tradição judaica diz que os demônios se reuniram para atrair o Senhor. E lá no pico do Monte Hermon, o que ele faz? Ele se despe da sua carne e se mostra glorificado. Era o melhor lugar. Aí o que acontece? Aparece Elias, Moisés e diz assim: ó, vocês devem seguir a ele. Ô Senhor, deixa que a gente fica aqui. Ou seja, o lugar que antes era de medo, onde os anjos caídos se reuniram, agora é o lugar que o Pedro, o Tiago e o João quer fazer uma cabana para morar para sempre. Alguma pergunta para a gente continuar? Vamos lá, então. Caso vocês queiram chegar a avançar a parte, aqui na página, eu acho que vai ser na página 17. Na página 17, no final vai ter um ponto escrito: não prevalecerão. O que significa não prevalecerão? Eu vou te contar para vocês algo na história e eu vou contar para vocês depois o aspecto teológico. Página 17, não, achou, minha irmã? É 17 mesmo, né? Deixa eu ver. Não, página 18. No final da página 18, não prevalecerão. Eu estou errando as páginas, não, porque eu cometi um erro, eu imprimi sem colocar a página. Tá? Então por isso que eu estou... Página 18. Olha o que está escrito aí. Fizeram uma descoberta arqueológica há pouco tempo atrás. Ou seja, se essa aula fosse muitos anos para trás, a gente não saberia disso. Mas faz pouco tempo que fizeram. E olha o que descobriram. Uma escavação recente neste local revelou uma igreja cristã primitiva com um altar dedicado ao Deus Pan. Meu Deus, o que é isso? Como é que tem uma igreja nesse local com um altar do Deus Pan? Continuando, a igreja descoberta aos pés da cachoeira foi construída sobre, ou seja, em cima de um templo da era romana dedicado a este Deus. E aparentemente o altar foi mantido na igreja. Uma inscrição no altar mostra que ele foi dedicado por um viajante e foi dedicado, etc., ao Deus Pan. Aí, pessoal, vocês podem ler tudo aí. Sabe por que isso significa? Sabe por que deixaram uma igreja naquele lugar com um altar do Deus Pan lá dentro? Para lembrar que as portas do inferno não prevaleceram. A igreja, quando venceu o Império Romano e conseguiu construir uma igreja aqui, falou assim: ei, vamos deixar um altar do Pan aqui, só para quem serviu ao Deus Pan passar aqui e ver que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. A igreja venceu. Por isso que encontraram uma igreja, não é que era uma igreja idólatra, não é? Eles não eram idólatras. Eu tinha entendido isso no princípio. Não, eles não eram. Eu aqui a primeira vez. É uma igreja que quis preservar a memória que essa promessa se cumpriu. Aí tem um autor chamado Chesterton, que ele apresenta um historiador da época, que diz que alguns viajantes estavam viajando num barco, de repente eles ouviram uma voz nas nuvens dizendo assim: Pan está morto. Aí o Chesterton diz assim: Pan está morto porque Cristo ressuscitou. Então, o que significa as portas do inferno? É uma promessa para a igreja. Hoje, na parte da manhã, nós relembramos o que é a Igreja de Jesus Cristo. Então, a Igreja de Jesus Cristo é essa coletividade que nasce com o intuito da manifestação do máximo bem comum. E Jesus faz uma promessa para o povo que luta pelo bem.
que nenhuma hosta espiritual ou política vencerá a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Não vence. A China está perdendo para a igreja está crescendo lá mais do que nunca, mesmo perseguição. Coreia do Norte está perdendo para a igreja. Todo mundo perde para a igreja. O Império Romano perdeu para a igreja, Hitler perdeu para a igreja. Tudo. Não tem ninguém que seja capaz de vencer a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus nos fez uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão. E falar naquele lugar significava falar que nenhuma hoste espiritual e política, porque como eu disse, é Cesareia de Filipe, Cesareia, César, templo para o César. Então uma coisa que a gente vai ver hoje, a gente vai passar um pouco na história da igreja, que é o quê? Se você acha que a igreja, eu estou falando a igreja de Jesus, não estou falando denominações vêm e vão. Eu estou falando a igreja de Jesus, que está para além de denominações. Se você acha que essa igreja perderá a batalha, ou que está perdendo, ou que já perdeu, você não conhece profundamente a história da igreja. A igreja venceu todos os inimigos que se levantaram contra ela. Todos. Todos. Sabe o que é um bando de pescador? Hoje metade do mundo é cristão. Como que você pode dizer que a igreja está perdendo? A igreja sofre. Venceu leões, venceu tudo. E nós vamos ver aqui detalhes sobre isso. Vejam alguns comentários que eu coloquei aí. A vitória da igreja. Fritz Heinecker, um teólogo alemão, na página... esqueci de colocar a página aqui, mas eu mando depois. No comentário que ele tem de Mateus. Olha o que ele disse. Sobre esse texto, Lutero disse o seguinte: nas Escrituras, as portas significam uma cidade e seu poder. Por conseguinte, aqui as portas significam todo o poder do diabo com seu séquito, como reis e príncipes desse mundo, que precisam todos opor-se à rocha da fé. Porém, o consolo é este: ainda que os cristãos tenham que deixar a sua própria vida para trás e morrerem, as portas do inferno não são e nem serão vitoriosas, porque a vitória da igreja, dos cristãos, pois a igreja é um batalhão em prontidão e uma guerreira genuína que luta até mesmo contra as portas do inferno e que vence e triunfa e governa contra o pecado, contra a morte, contra o causador de ambos, a saber, contra o diabo. Glória a Deus. A igreja luta e vence. Comentário de William Hendrickson no volume 2 do seu comentário de Mateus. Portas do inferno representa Satanás e suas legiões irrompendo pelas portas do inferno, a fim de assaltar e destruir a igreja. O que temos aqui é uma promessa da vitória, que se repete reiteradamente da igreja de Cristo sobre as forças do mal. Sabe uma coisa que eu vou dar uma curiosidade aqui para vocês? Eu vou até anotar aqui onde eu parei. Quem já ouviu falar aqui do conceito judaico chamado Minyan? Minyan. Vou explicar para vocês. Quando eles vão fundar uma sinagoga, tem que ter uma quantidade mínima de pessoas. Chega um judeu que quer fundar uma sinagoga. Qual é a quantidade mínima de pessoas? Quem falou? Palmas para a irmã Pamela. Você vai dar aula aqui na próxima aula. 10 pessoas. Por quê? Porque quando você volta lá para Abraão, você lembra quando Deus fala para Abraão sobre a destruição de Gomorra e Deus destrói e tal? Aí Abraão vai conversar com Deus. Senhor, se nessa cidade tivesse, acho que 100 justos, o Senhor destruiria? Deus disse o seguinte: não, eu não destruiria a cidade por conta de 100 justos. Mas Senhor, e se tiver 50? Não, Abraão, não destruiria. Mas Senhor, e se tiver 30? E se tiver 20? Sabe quando Deus parou de responder? Quando Abraão perguntou e se tiver 10. Então, a partir disso, a cultura judaica interpretou que 10 justos é chamado de um minyan. O que é o minyan? É o mínimo irredutível. O que é o mínimo irredutível? É o mínimo que Deus precisa para restaurar o mundo. Ou seja, se todo mundo estiver corrompido, sabe quanto que Deus precisaria para restaurar o mundo? Apenas 10 pessoas. Aí sabe o que a cultura judaica diz? Sabe por que Deus mandou o dilúvio, irmã Lucilene? Só tinha 8. Porque subiu Noé,
sua esposa, seu filho Sem, Cã e Jafé e as 3 esposas, 8 pessoas. Então Deus, isso a tradição judaica interpreta. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês aqui é que se a gente tiver 10 cristãos no mundo inteiro, justos, que amem a Deus acima de si mesmos, como diz o John Wesley, né? Que não amam nada a não ser Deus e que não temam nada a não ser o pecado. Se Deus tiver 10, Deus muda o mundo. Entendeu? E as portas do inferno não vencem dos 10. Então até sobrou um, né? Jesus chamou 12, um traiu, ficou 11. Até ficou um de reserva. Próximo comentário. Esse é um comentário do autor, William Hendricks, de novo no volume 2 do seu comentário. Como se Jesus prometesse que esta ou aquela denominação específica ou determinada congregação jamais perderia sua pureza doutrinária. O que ele está dizendo aqui? Essa promessa não é para denominações específicas. Esta promessa é para a igreja de Jesus Cristo, que é fiel. O significado, tanto é, está um exemplo aí, a igreja católica. Tá? Que é o quê? Foi fiel durante o tempo, deixou de ser fiel. A promessa para a igreja católica, a promessa para a igreja que é fiel, não para a igreja infiel. O significado real de igreja, como aqui usado, já foi indicado. Jesus prometeu que levaria seu povo ao triunfo sobre o diabo e seu exército. Essa promessa não é feita aos mornos laodicenses, mas aos soldados cristãos em meio à batalha. Sua consolação é, em meio à nossa batalha de igreja de Jesus Cristo, de se deixar de lado e lutar por aqueles que Deus luta, lutar pela transformação do mundo, lutar para acolher os excluídos, os abandonados, colocar às vezes a nossa vida em risco, como eu, quando trabalhei no presídio como missionário, fui ameaçado de morte. A promessa é essa, o consolo é esse: coroas e tronos podem perecer, reinos surgem e desaparecem, mas a igreja de Jesus inabalável permanecerá. As portas do inferno jamais poderão contra essa igreja prevalecer. Temos a promessa do próprio Cristo e ele jamais deixará de a cumprir. Aleluia. Hernandes Dias Lopes, esse vocês gostam e é famoso brasileiro. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Mateus, ele diz o seguinte: primeiro, isso significa o poder de Jesus à nossa disposição. Jesus expressou a sua autoridade e liberdade absoluta de ação para enviar os apóstolos. Se Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, não sobrou nada para o diabo. Glória a Deus. O diabo é astuto, ardiloso e sagaz, mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra. O poder do diabo foi retirado na cruz, ele foi despojado, está oco, vazio. O diabo não tem poder nem no inferno. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, pois a suprema grandeza do seu poder está à nossa disposição. Como é que o diabo ou qualquer anticristo ou qualquer coisa que você queira falar vai vencer a igreja se sob a igreja está o poder de Cristo, meus irmãos? Como é? Não tem como. Continuando. Vou ler só um trecho último desse daqui, para a gente continuar e passar para o próximo ponto. Mas, porém, eu recomendo a vocês, leiam sozinhos isso daqui, porque tem coisas profundas, tá bom? Vamos lá. Esta figura, diz o William Barclay, no seu comentário de Mateus, esta figura do que? Portas do inferno, poderia apoiar-se no fato de que no topo da montanha, ali em Cesareia de Filipe, tinha as ruínas dos deuses, etc., dos templos. Pode ser que Jesus tenha pensado, enfim, olha o que ele diz aqui. Richard Glover tem uma explicação muito interessante. No Antigo Oriente, especialmente nas pequenas cidades e aldeias, a porta se chamava a porta, sempre era o lugar onde se reuniam os anciãos e os governantes, e onde pronunciavam seus conselhos e emitiam seus julgamentos. Por exemplo, a lei estabelece que se um homem tiver filho rebelde e desobediente, deve levá-lo aos anciãos da cidade à sua porta, isso está em Deuteronômio 21:19, e ali se emitiu o julgamento que se fazia, e justiça. Em Deuteronômio 25:7, a mulher que tem um determinado problema é aconselhada a ir à porta dos anciãos. A porta era o tribunal popular, porque ali se reuniam os anciãos. De maneira que a expressão "a porta"
pode ter chegado a significar lugar de governo. Durante muito tempo, por exemplo, denominou-se o governo da Turquia de Sublime Porta. De maneira que o sentido da frase seria: os poderes, o governo de Hades jamais prevalecerão contra a igreja. Os poderes, etc. Ah, Luiz, mas você está falando muita coisa teológica. Eu quero é Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Eu peguei 2 textos aqui só, mas mais para frente terá mais. Abram aí em Efésios 6,13. Pastor Osmar, abra para mim Efésios 6,13. E Ana Paula, abra para mim Apocalipse 17:12. Seis 13, leia até o 20. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É um dardo? Todos. Continua. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, Presta atenção aqui agora. e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Paulo está falando da vitória do povo de Jesus Cristo. Você tem uma espada, você tem um escudo. E quando Paulo fala sobre si mesmo, e orem por mim para que eu vença também, para que o quê? O mistério de Cristo, o mistério do Evangelho, Cristo, do qual eu sou embaixador. Ele está falando que o ministério de Cristo, a obra de Cristo, o reino de Cristo vence e vence através de quem? De Paulo, de você, de mim, da igreja que está armada. Pastora Ana Paula, leia bem alto, Apocalipse 7, do 12 ao 14. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro. Peraí, vai ter 10 reis que assumirão o poder e eles vão lutar contra quem, minha irmã? Não, a besta está com eles. Eles vão lutar contra o cordeiro. Continua. Os vencerá, porque o Senhor dos senhores e os reis dos reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Eita, quem que vai vencer os reis que está junto com o cordeiro? Os eleitos. Sabe quem são os eleitos? A gente. A gente. A igreja de Jesus Cristo. Não tem, meu irmão, imperador que para a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo tem a promessa do próprio Cristo que ela vencerá. Nada pode parar um povo que luta pelo bem. Olha o que Chesterton diz. Deus sempre tem uma forma de tirar a sua igreja do túmulo. Ou seja, quando parece que a igreja está perdendo a batalha, Deus faz um milagre. Deus manda um avivamento, vira tudo de ponta cabeça e a igreja prevalece. Aí a pergunta, Luiz, mas o que é as chaves do reino? Porque já criaram tanta coisa em cima da chave do reino. Sabe? Mas pessoal, é tão óbvio. É só ver o versículo. Olha o que diz o autor Jeremiah Myers. Jesus deu a chave do reino dos céus para que pudesse abrir as portas. Acabou. Sabe por que a porta do inferno não prevalece? Porque a porta está impedindo eu de passar. Jesus me deu uma chave. Acabou.
As chaves do reino aqui não falam de chaves que abrem as portas do reino. As chaves aqui falam sobre um poder que nos é concedido para vencer as portas do inferno. Então sabe por que você vence, irmã Rosana? Você vence. Sabe por que você vence, irmã Nadir? Sabe por que você vence, irmã Francisca?